Ela tentou fugir do rei Alfa e travou quando ele a chamou de minha rainha, na frente de todos. O castelo de Pedra Negra se erguia sobre a floresta como um aviso. Tochas ardiam nas muralhas e uivos patrulhavam à noite. Lá dentro, Lina prendeu a respiração enquanto puxava o capuz simples sobre o rosto. Suas mãos estavam tremendo e seus pés frios, mas eu não podia esperar mais. 3 anos servindo naquela fortaleza tinham sido mais do que suficiente. Ela fora levada para lá como pagamento de uma dívida da vila, marcada como empregada do castelo. Mas no fundo todos sabiam. Ela era refém. O rei Alfa mantinha a região inteira de joelhos e usava o castelo como vitrine do seu poder. Ela atravessou o corredor dos estandartes quase correndo, contando mentalmente os passos até a porta lateral que os guardas costumavam esquecer trancada depois da troca de turno. Tinha decorado aquele horário. Observou por meses. Cada mudança de guarda, cada bocejo, cada cochilo. Quando a tranca cedeu com um estalo suave, Lina sentiu um fio de esperança que não sentia desde criança. Só mais um pouco, murmurou para si mesma, empurrando a porta. O vento frio da madrugada bateu em seu rosto, trazendo cheiro de pinho, terra úmida e algo mais, um aroma de tempestade que fazia os pelos de seus braços arrepiarem. Aquilo sempre acontecia quando ele estava perto. Ela ignorou o arrepio, enfiou-se na escuridão e correu pelo caminho de pedras que levava aos fundos do castelo, onde a floresta começava. O terreno irregular machucava seus pés por dentro das botas gastas, mas Lina não diminuiu o passo. Cada segundo era uma chance de ser vista. Se eu alcançar a trilha do rio, consigo desaparecer no vale, pensava. Daí em diante, nenhum lobo do norte me encontra. Foi quando ouviu um uivo longo, cortando o céu, respondeu por outros mais distantes. Não era um chamado comum de patrulha. Tinha a força de um comando. As chamas nas tochas pareciam vacilar com o som. O rei estava acordado. No salão principal, Kyle, o rei Alfa do Norte, encarava a mesa de pedra coberta de mapas. Veias pulsavam em seu pescoço. Ele já havia enfrentado 6 conselheiros teimosos naquela noite, todos repetindo a mesma cantilena: casar, selar alianças, gerar herdeiros. Nenhum deles entendia que o reino estava prestes a entrar em guerra. Ele varreu o salão com o olhar, buscando qualquer distração que não fosse política. As paredes exibiam pinturas de antigas batalhas. O chão de granito ecoava cada passo dos guardas. Nada o atingia tanto quanto a sensação incômoda que carregava no peito nos últimos meses. Algo estava prestes a mudar, e ele odiava mudanças que não podia controlar. Um guarda entrou apressado, interrompendo seu devaneio. Majestade, uma das criadas não está em seus aposentos. A porta lateral foi encontrada aberta. Kyle não precisava perguntar quem era. O cheiro que sentia desde que acordara já lhe dava a resposta. Lina, a humana de olhos que pareciam nunca decidir se eram mel ou âmbar. A menina que chegara assustada, mas que, com o tempo, começou a encará-lo como se não tivesse medo de monstro algum. A serva que insistia em discutir com ele sobre o tratamento dado aos aldeões, como se sua opinião importasse. Ele já notara a inquietação dela há dias, o jeito como observava os portões, como demorava olhando para o horizonte quando ia buscar água no pátio. Kyle rosnou baixo. Toquem o alarme, ordenou. Mas ninguém a machuca. Quero que a tragam viva. Quando os uivos ecoaram pelos campos, Lina já estava entrando na floresta. Sentiu o som atravessar seu peito como uma vibração antiga. Os lobos do rei começariam a busca, farejando qualquer rastro. Ela apertou o passo, cortando por entre árvores e galhos, ignorando os arranhões que se abriam em sua pele. Cada respiração parecia fogo. Cada batida do coração, um aviso. Ele vem. Marca invisível. Lina não sabia exatamente quando começou a sentir o rei antes dele aparecer. Talvez na noite em que ele voltou de uma batalha, coberto de sangue, e ela foi a única que ousou levantar os olhos para perguntar se estava ferido. Ou talvez antes, quando era criança, e sonhava com olhos prateados observando-a da borda da floresta. Só sabia que aquele cheiro de tempestade, mistura de pinho, fumaça e algo selvagem, sempre a precedia quando ele se aproximava. Ela corria, mas o ar parecia ficar mais pesado, um estalo atrás dela, um galho que não foi quebrado por seu próprio peso. Lina parou, o peito arfando, e se virou devagar. A lua cheia iluminava o espaço entre as árvores,
desenhando sombras compridas. Não é uma boa noite para se perder na floresta. A voz grave cortou o silêncio. Kyle estava ali, poucos metros adiante. Não usava armadura, só uma camisa escura aberta no peito e calças de couro. Mesmo assim, parecia mais imponente do que qualquer guarda com lanças e escudos. 2 lobos enormes flanqueavam-no, pelos negros brilhando, olhos dourados fixos nela. Eu não estou perdida. Lina tentou manter a voz firme. Só não quero mais viver como prisioneira. Kyle deu um passo à frente. O cheiro de tempestade ficou mais forte. Os lobos avançaram um pouco, rosnando baixo. Ninguém aqui é seu carcereiro, ele retrucou. Você foi enviada ao castelo como pagamento de uma dívida. Eu poderia ter recusado. Em vez disso, deixei que ficasse em segurança, enquanto a guerra engolia vilas inteiras. Segurança? Lina riu sem humor. Chamar de segurança viver com medo de cada ordem sua é uma piada. Eu sei o que acontece com quem desagrada o rei. Ela se lembrou da camponesa que ousou pedir comida extra para o filho e como foi arrastada para fora da sala do trono. Nunca mais a viu. Ninguém falou dela depois. Os olhos prateados de Kyle brilharam na escuridão e mesmo assim fugiu. A voz dele tinha um tom de curiosidade irritada. Por quê? Lina engoliu seco. Não tinha planejado discurso nenhum. Só queria viver livre, longe de olhos que a pesavam como uma sentença. Porque eu não nasci para ser posse de ninguém, respondeu. Nem do rei Alfa. O ar pareceu vibrar. Os lobos à volta arreganharam os dentes. Kyle a encarou por alguns segundos, como se avaliasse não as palavras, mas o que elas acendiam dentro dele. Volte comigo, Lina, disse enfim. Você não faz ideia dos perigos que existem fora dos muros. Prefiro enfrentar qualquer perigo lá fora do que passar a vida inteira assistindo você mandar em todos como se fossem peças num tabuleiro. Kyle deu mais um passo. Estava perto o bastante para que ela visse a tensão na mandíbula, a respiração controlada. Perto demais para que seu corpo não reagisse, lembrando das noites em que o observava em silêncio, pelos corredores, sem nunca admitir para si mesma o que sentia. Você fala como se não tivesse escolha, ele murmurou. Mas tem. Volte e eu... Ele parou. Um cheiro diferente cortou o ar, vindo da direção do castelo. Fumaça, fogo. Algo errado. Um dos lobos soltou um uivo curto, de aviso. Kyle fechou os olhos por um segundo, ouvindo a resposta dos outros guardas ao longe. Quando abriu, a decisão já estava feita ali. O castelo está sob ataque, disse seco. Se ficar aqui, morre queimando ou nas garras de outro lobo que não conhece seu rosto. Se voltar comigo, aposto minha coroa que você sai viva desta noite. Lina hesitou. Não confiava nele. Não confiava em rei nenhum. Mas o cheiro de fumaça estava ficando mais forte. E por mais que odiasse admitir, sabia que ninguém a protegeria melhor em uma guerra do que o homem diante dela. Só até amanhecer, sussurrou. Depois disso, não sou mais sua criada. Um músculo pulsou no maxilar dele. Vamos sobreviver à noite primeiro, respondeu. Depois discutimos quem pertence a quem. Quando chegaram de volta ao castelo, as chamas já lambiam parte das muralhas. Um grupo de lobos em forma humana tentava conter o fogo com baldes de água e areia, enquanto outros defendiam o portão de uma matilha rival que havia avançado no escuro. Lina sentiu o coração disparar. O caos era maior do que imaginara. Gritos, estalos, cheiro de carne chamuscada. Um pequeno grupo de crianças e idosos se agachava perto do poço, chorando. Sem pensar, ela correu para ajudá-los, puxando uma menina assustada para si. "Venham comigo!" gritou. "Fiquem atrás do muro interno." Kyle a observou por um segundo, surpreso. Não era o comportamento de alguém que queria apenas salvar a própria pele. Ele ergueu o queixo e deixou o lobo sair. A transformação foi rápida, quase violenta. Ossos se alongando, músculos se contraindo. A pele cedendo lugar a um pelo escuro como carvão. Onde antes estava o rei, agora se erguia um lobo gigantesco de olhos prateados, tão alto quanto um homem em pé. Os outros lobos da guarda instintivamente recuaram meio passo, em respeito. Kyle lançou um uivo que cortou o ar, chamando todos ao combate. Atirou-se contra os invasores com a fúria de uma tempestade, derrubando 2 de uma vez, rasgando o outro com as garras. Lina desviou de um corpo caindo e levou as crianças para dentro. O medo e a adrenalina misturados em um só gosto metálico na boca. Em algum lugar dentro daquele caos, ele percebeu algo estranho.
Não importa o quanto ele se afastasse, ele podia sentir a posição de Kyle, como se uma linha invisível ligasse seu peito ao dele. Quando o combate terminou e o fogo começou a ceder, o pátio cheirava a sangue, cinzas e chuva iminente. Kyle voltou à forma humana, o corpo coberto de ferimentos superficiais, o peito subindo e descendo rápido. Lina se aproximou com cuidado, ainda segurando uma criança nos braços. Você está ferido, disse. Precisa de curativo. Ele ia recusar, mas o olhar dela o silenciou. A mesma garota que tentou fugir agora ordenava que ele se sentasse. Ele obedeceu, mais por curiosidade do que por necessidade. Enquanto ela limpava um corte no ombro dele, mãos firmes apesar do cansaço, Kyle notou uma fina corrente de prata no pescoço dela. Nunca reparara antes, talvez porque ela a mantivesse escondida sob o uniforme de criada. O que é isso? Perguntou, tocando de leve a corrente. Lina recuou como se tivesse levado um choque. Nada, disse rápido. Só um. Mas a corrente se rompeu com o toque dele, e um pingente redondo caiu, rolando pelo chão até parar entre eles. Era uma pequena medalha com o símbolo da lua, atravessado por um corte. O mesmo símbolo que aparecia nas antigas tapeçarias do castelo, ligado à linhagem dos primeiros líderes do norte. Kyle sentiu o sangue gelar. Onde conseguiu isso? Rosnou baixo. Lina engoliu em seco. É tudo o que restou da minha mãe, respondeu. Ela disse que eu nunca devia mostrar isso a ninguém do castelo, que era perigoso. O rei a encarou como se visse um fantasma. A marca da lua cortada pertencia à família que governava o norte antes dos ancestrais de Kyle tomarem o poder. Uma linhagem acusada de traição e executada em uma noite que a história oficial chamou de purificação. Se Lina carregava aquele símbolo, não era apenas uma criada, era herdeira de um sangue que o conselho jurara apagar da memória de todos. Você deveria ter fugido muito antes, murmurou ele, quase para si mesmo. Lina franziu a testa. O que isso significa? Kyle respirou fundo, como se tomasse uma decisão que pesaria por toda a vida. Significa que, para metade do conselho, você é um erro que precisa ser apagado, disse. Para a outra metade, uma ferramenta a ser usada contra mim. E para você? As palavras escaparam antes que ela pudesse segurá-las. Ele a olhou por um longo momento. A fumaça subia em espirais preguiçosas ao fundo. Gritos se tornavam murmurinhos. Por um instante, só existiam os dois ali. Para mim, você é alguém que eu não posso mais perder de vista. O banquete dias depois, o castelo já havia sido parcialmente reparado. A alcateia rival recuara, mas as notícias que chegavam não eram boas. Mais ataques no sul, aldeias desaparecendo, boatos de que alguém estava reunindo antigos inimigos do norte. O conselho insistiu em uma cerimônia pública, um banquete, para mostrar que o rei se mantinha forte. Kyle concordou, mas com uma condição. Lina serviria no salão principal, sob seus olhos. Ela odiou a ideia. Cada passo até ali parecia uma sentença, especialmente depois que ele a chamou aos aposentos na noite anterior para dizer: não tire mais a medalha. Quero que o conselho veja. Eles vão querer minha cabeça. Ela retrucou. Deixe que tentem, respondeu com um brilho frio nos olhos. O salão estava lotado. Guerreiros, nobres, representantes de vilas. Músicos tocavam ao fundo, tentando abafar as conversas tensas sobre guerra. As paredes exibiam bandeiras vermelhas, o símbolo do lobo em prata reluzindo no centro. Lina circulava com uma bandeja nas mãos, sentindo olhares queimarem suas costas. A corrente com a medalha da lua cortada brilhava à mostra, contra a pele clara do pescoço. Alguns sussurravam, outros apenas franziram o senho, sem entender o símbolo antigo. Kyle ocupava o trono elevado, a coroa de metal escuro repousando sobre os cabelos negros. O olhar não se afastava dela. Um dos conselheiros mais velhos, Darek, levantou-se de repente, o rosto vermelho de indignação. Majestade, isso é uma afronta, bradou apontando para Lina. Como permite que essa garota traga ao salão o emblema dos traidores? Aquele sangue deveria ter sido apagado do norte. O burburinho aumentou. Alguns guerreiros assentiram. Outros pareciam confusos. Lina congelou no meio do salão, a bandeja pesando em suas mãos. Cada memória de medo voltou em onda. A noite em que soldados entraram na sua casa. A mãe empurrando a medalha em suas mãos, dizendo para correr. O fogo nos telhados.
Os gritos. Kael levantou-se devagar. O silêncio caiu como um manto. Darek. A voz dele ecoou, calma demais. Está insinuando que eu, seu rei, sou cego? Estou dizendo que essa garota é um perigo, majestade. O velho insistiu. Se você realmente carrega o sangue daquela linhagem, não merece respirar o ar deste castelo. Um coro de murmúrios o acompanhou. Kael desceu os degraus que levavam ao centro do salão. Cada passo parecia um trovão. Ele parou bem diante de Lina, tão perto que ela podia ver o reflexo trêmulo de si mesma nos olhos prateados. Durante um segundo, pensou que ele a usaria como exemplo, que confirmaria as palavras do conselheiro e mandaria levá-la ao calabouço. Ou pior, seu corpo inteiro gritou para correr, mas seus pés não obedeceram. Ela travou. Minha rainha! Kael ergueu a mão devagar, como se temesse que qualquer gesto brusco a fizesse desmoronar. Pegou a bandeja de seus dedos trêmulos e a entregou ao guarda mais próximo, sem desviar os olhos. Há anos, começou, a voz grave ecoando pelo salão. Vocês se ajoelham diante de histórias contadas por homens que temem perder poder. Olhou na direção do conselho. Um a um. Disseram que a antiga linhagem traiu o norte, que a lua nos abandonou e que só o sangue de guerreiros como nós poderia manter esse reino de pé. Eles repetiram essa mentira tantas vezes que esqueceram de perguntar a quem realmente importa. A própria lua. Um murmúrio desconfortável percorreu o salão. Kael virou-se de novo para Lina. As mãos dela estavam frias, o coração disparado. Ela não fazia ideia do que ele estava prestes a fazer. Nem ele tinha certeza, até aquele momento. Mas saber que outros a queriam morta acendeu algo nele que não era apenas instinto de proteção do alfa. Era algo mais rude, mais íntimo. Algo que vinha crescendo cada vez que ela o desafiava, cada vez que fugia e o encarava de cabeça erguida novamente. Nesta noite, continuou, Lua nos deu uma escolha. Podemos seguir presos ao medo, apagando quem carrega um sangue que não entendemos. Ou podemos aceitar que o norte precisa de algo mais do que meu rugido para sobreviver. Ele estendeu a mão livre e tocou a medalha no pescoço dela, erguendo-a para que todos vissem. Esta mulher carrega o símbolo que tentaram destruir. Carrega o passado que roubaram de vocês. Carrega, sobretudo, a coragem de me enfrentar sem se curvar. Lina sentiu os olhos arderem. Portanto, escutem bem. Kael ergueu a voz, fazendo a pedra tremer. Quem ousar tocar nela em meu reino, toca no que há de mais sagrado para mim. Ele deu um passo para trás, sem soltar a medalha. E então, diante de guerreiros, nobres, conselheiros e servos, deixou as palavras que guardava rasgarem o ar. Ela tentou fugir do rei Alfa, disse, com um meio sorriso, mas não vai fugir de mim de novo, porque a partir de hoje, todos vocês vão tratá-la como aquilo que ela é. Parou por um instante, olhando fundo nos olhos dela, como se perguntasse silenciosamente se ela queria que ele continuasse. Lina sentiu o mundo inteiro ficar em suspenso. Poderia recuar, poderia dizer não. Mas, apesar do medo, não se moveu. O brilho nos olhos dele suavizou só um pouco. Minha rainha. O salão explodiu em murmúrios. Alguns indignados, outros chocados, outros ainda curiosos demais. Darek pareceu perder o fôlego. As crianças que Lina havia protegido nos dias anteriores sorriram, sem entender política, mas reconhecendo proteção. Lina, ainda sem conseguir respirar direito, percebeu duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que sua vida nunca mais seria simples. Segundo, que apesar de tudo, uma parte dela sempre quis ouvir aquelas palavras da boca dele. Por um instante, o medo, o ressentimento e o desejo se misturaram em um só impacto no peito. Ela tinha tentado fugir do rei Alfa, mas, diante de todo o reino, não conseguiu fugir do homem que acabara de chamá-la de minha rainha. O salão ainda fervilhava quando Kael soltou devagar a medalha, deixando-a repousar de novo sobre a pele de Lina. Ela sentia como se todos os olhares tivessem peso físico, prensando-a no chão. Os primeiros a reagir foram os guerreiros mais jovens. Alguns ergueram o punho em apoio, empolgados mais pela ousadia do rei do que pela política por trás da decisão. Outros trocaram olhares desconfiados, tentando calcular o que aquilo significava para o equilíbrio de poder no castelo. Darek, o conselheiro, foi o único que teve coragem de dar um passo à frente. Majestade, a voz dele tremia entre indignação e medo.
Isso é loucura. Não pode simplesmente chamar de rainha uma garota qualquer. Ela não tem nome entre as casas nobres. Não foi escolhida pela lua em nenhum ritual, não. Kyle virou o rosto lentamente em sua direção. Quer que eu repita o que acabei de dizer? Perguntou calmo. Darek engoliu seco. Sabia que havia ultrapassado uma linha, mas não sabia recuar. Estou preocupado com o reino, tentou. O norte precisa de estabilidade, não de decisões impulsivas motivadas por sentimentos. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer grito. Lina sentiu seu rosto queimar. Ela nunca tinha ouvido alguém falar assim com o rei sem ser punido imediatamente. Mas também nunca tinha visto Kyle tão quieto diante de uma provocação, até que ele riu. Foi um som curto, sem humor, que ecoou pelo salão. Estabilidade, repetiu. Foi em nome dessa tal estabilidade que vocês aceitaram apagar uma linhagem inteira, que permitiram que vilas fossem sacrificadas para manter o castelo intacto, que chamaram massacres de purificação. Deu um passo em direção ao conselheiro. Se estabilidade significa viver preso a erros antigos, então talvez o norte precise de um pouco de caos. Lina prendeu a respiração quando ele estendeu a mão e a puxou para junto de si, posicionando-a à esquerda, um pouco atrás, exatamente onde, em todas as histórias que ouvira na infância, a rainha ficava durante grandes anúncios. O contato foi firme, mas não doloroso. O calor da mão dele atravessou o tecido simples do vestido, ancorando-a num lugar que ela jamais imaginou ocupar. Ela não é uma garota qualquer, continuou Kyle. É a sobrevivente de algo que vocês fingem não lembrar. É a voz que representa todos que foram silenciados para que este salão pudesse estar cheio hoje. E, a partir de agora, é a pessoa que eu escolho para estar ao meu lado. Os uivos vindos do pátio soaram como um coro distante, como se a própria matilha estivesse reagindo ao anúncio. Darek abriu a boca para protestar de novo, mas um olhar do rei foi o suficiente para calá-lo. Se alguém aqui tem coragem de questionar minha decisão, que o faça agora, declarou Kyle. Desafie não apenas o rei, mas o Alfa. Apresente argumentos. Traga visões da lua que contradigam a minha. Tô ouvindo. O silêncio se estendeu por longos segundos. Nenhum guerreiro se moveu. Nenhum nobre ergueu a voz. A maioria entendia que discutir com o rei diante da alcateia inteira era o mesmo que desafiar a própria sobrevivência de sua casa. Outros, menos covardes e mais observadores, estavam curiosos demais para derrubar uma peça que ainda nem sabiam como se moveria naquele tabuleiro. Como suspeitei, murmurou Kyle. Vocês são valentes quando se trata de apontar o dedo para uma mulher sozinha, mas ficam mudos quando o alvo sou eu. Soltou devagar a mão de Lina, apenas o suficiente para que ela pudesse respirar, mas não para afastá-la. O banquete continua, concluiu. E qualquer um que ousar desrespeitar essa mulher, seja com palavras ou olhares, responderá diretamente a mim. Virou-se então para ela, o rosto próximo o bastante para que só ela ouvisse as próximas palavras. Preciso falar com você em particular, murmurou. Agora. Atrás das paredes, o corredor atrás do salão parecia outro mundo. As vozes, o burburinho e a música chegaram apenas como um eco abafado. Tochas lançavam sombras quentes nas paredes de pedra, e o ar cheirava a cera derretida e fumaça distante. Lina caminhava em silêncio ao lado de Kyle, tentando entender se suas pernas realmente a obedeciam ou se era pura força de vontade que as movia. A cena no salão se repetia na sua mente como uma lembrança que não parecia ser sua. O rei segurando sua medalha, chamando-a de minha rainha, na frente de todos. Você enlouqueceu, sussurrou quando ele fechou uma porta pesada atrás deles, isolando-os em um aposento mais estreito, sem janelas, usado para reuniões de guerra. Não pode simplesmente me expor assim. Agora todos vão querer minha cabeça, Kyle. Ele recostou as costas na porta, como se também precisasse de um momento para respirar. Se quisessem sua cabeça, já teriam tentado tomá-la, respondeu. Preferem tramar nas sombras. Só fiz questão de jogar luz sobre você. E sobre mim. Lina começou a andar pelo aposento, inquieta, dedos esfregando a corrente no pescoço. Você não tinha o direito de me chamar de rainha sem perguntar se eu queria, disparou. Não sou uma peça para provar algo ao conselho. As palavras ficaram penduradas no ar. Ele a observou por alguns segundos, o maxilar tenso. Tem razão, admitiu por fim. Eu devia ter perguntado. A sinceridade simples da frase
A desarmou mais do que qualquer justificativa complicada. Ela parou de andar, encarando-o. Então por que não perguntou? Kyle respirou fundo. Porque se perguntasse na frente de todos, você poderia dizer não, respondeu. E mesmo sendo rei, eu não sei se teria forças para ouvir essa palavra. Lina sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com medo. Você tem um reino inteiro temendo seu rugido, murmurou. Mas teme um não meu? Um canto da boca dele se ergueu. Já venceu batalhas demais para saber que existem guerras que nenhuma espada enfrenta, disse. Não me preocupo com o que invasores podem fazer comigo. Me preocupo com o que você pode fazer aqui. Tocou o próprio peito. O coração de Lina deu um salto doloroso. Aquilo não podia ser real. Não podia ser o mesmo homem sobre quem ouviu histórias de crueldade. O mesmo que certa vez ordenara que um aldeão fosse açoitado em praça pública por roubar comida. Você não me conhece de verdade, falou, tentando se ancorar na lógica. Não sabe o que fui, o que fiz, o que carrego. Sei o suficiente, retrucou. Vi você enfrentar soldados quando tentaram levar uma criança para o castelo como pagamento extra. Vi você se recusar a desviar o olhar quando entrei ferido da última batalha. Vi você correr para dentro do fogo para salvar pessoas que juram que você não vale nada. Deu um passo à frente. E agora sei que você carrega o sangue que meus ancestrais tentaram apagar, completou, a voz mais baixa, não por ser perigoso, mas porque os ameaçava. Lina apertou os lábios, sentindo memórias antigas borbulharem. Minha mãe sempre disse que eu precisava esconder quem era, murmurou. Que nomes antigos atraíam morte, que eu devia ser invisível para sobreviver. E foi invisível por tempo demais, Kyle respondeu. Não vou permitir que continuem fingindo que você não existe. Ela ergueu o olhar, encontrando o dele. E o que você quer exatamente, Kyle? Perguntou. Uma rainha de fachada para calar o conselho? Uma peça rara que ninguém mais pode usar contra você? Ele demorou a responder. Quando o fez, a voz saiu mais baixa do que antes. Quero uma parceira que possa me dizer quando estou errado, disse. Alguém que conheça as sombras deste castelo e ainda assim tenha coragem de acender luzes. Quero você. As últimas palavras quase não passaram pela garganta, como se fossem pesadas demais para um rei acostumado a dar ordens, não admitir vulnerabilidades. Lina fechou os olhos por um segundo. Em qualquer outra noite, teria rido da ideia, chamado de mentira, lembrado a si mesma de todos os motivos para odiá-lo, mas a imagem dele se atirando em meio ao fogo, o rosto sujo de sangue enquanto procurava por ela com o olhar, não saía de sua mente. E se eu disser que não quero ser rainha? Testou. Então eu surtarei por dentro, respondeu sem hesitar. Gritarei com metade do conselho. Destruirei algumas coisas. E no fim, ainda assim vou arrumar um jeito de mantê-la viva e livre. A honestidade bruta o condenava mais do que qualquer discurso bonito. Lina inspirou fundo. Você me deu um título sem pedir, disse. Agora é minha vez de dar um em troca. Ele ergueu uma sobrancelha, confuso. Ela deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro de tempestade que a acompanhava desde a floresta. Não sei se consigo ser rainha do seu reino, sussurrou. Mas, se for para tentar, quero ser algo mais do que um troféu. Quero ser alguém que você respeita de verdade. Alguém por quem você também estaria disposto a fugir, se fosse preciso. Kael inclinou a cabeça, os olhos prendendo os dela. Faria isso sem pensar, disse, sério. Fugiria de tudo se fosse a única maneira de mantê-la segura. Ela não esperava por aquela resposta. Uma risada descrente escapou de seus lábios, imediatamente engolida quando percebeu o quanto ele falava sério. Por um momento, os dois ficaram ali, presos num silêncio carregado, em que todas as guerras externas pareciam distantes demais para importarem. O mundo se resumia àquele aposento, àquela distância de 2 passos, ao som entrecortado da respiração de ambos. Lina ergueu a mão devagar, tocando a borda da medalha no peito. Então, Kael do Norte, disse, usando o título antigo que ouvira sussurrado em histórias proibidas. Se ainda quiser me chamar de minha rainha, depois de descobrir tudo o que aconteceu com minha família, talvez eu aceite. Os olhos dele brilharam. Considere isso uma promessa, murmurou. Vou encontrar a verdade inteira. E quando voltar, não vou chamá-la de rainha só por desafio ao conselho. Aproximou-se mais um passo, tão perto que os narizes quase se tocaram.
Vou chamá-la de rainha, porque não vou conseguir chamá-la de outra coisa. Lina sentiu o coração bater tão alto que tinha certeza de que ele podia ouvir. A vontade de fechar a distância e descobrir como seria beijar o homem por trás da coroa quase a derrubou. Mas, antes que qualquer um dos dois quebrasse aquela linha invisível, um toque apressado na porta os arrancou do transe. Majestade, a voz de um guarda soou do lado de fora. Notícias do sul. Precisamos do senhor na sala de mapas, agora. Kael fechou os olhos por um segundo, como se quisesse guardar aquele momento em algum lugar seguro dentro de si. Já vou, respondeu. Virou-se para Lina, relutante. Fique nos meus aposentos até eu voltar, pediu. Hoje você não é mais uma criada que pode ser mandada de um lado para o outro, e alguns ainda não entenderam isso. Ela quase protestou por puro hábito, mas depois apenas assentiu, sentindo o peso da nova posição e do novo perigo pousar sobre seus ombros. Quando o rei Alfa deixou o aposento, o eco dos passos dele no corredor pareceu carregar uma promessa silenciosa. A guerra que se aproximava não era apenas contra alcateias rivais, mas contra a própria história do reino. Lina encostou as costas na parede fria, segurando a medalha com força. Não sabia se estava pronta para ser rainha, mas, pela primeira vez na vida, sentia que, mesmo que tentasse fugir de novo, não estaria correndo apenas do medo, e sim de algo muito mais difícil de abandonar. O homem que, diante de todo o reino, a chamara de minha rainha, como se estivesse, naquele exato momento, se rendendo a ela. Lina ficou um tempo parada, ouvindo o silêncio pesado que ficou no lugar de Kyle. O castelo parecia respirar diferente agora, como se cada pedra tivesse ouvido o que ele dissera no salão. Respirou fundo, endireitou os ombros e saiu do aposento. Se ia ser usada como peça naquele jogo, pelo menos andaria com a cabeça erguida. Os corredores até os aposentos do rei eram território que ela conhecia bem, mas de outro ângulo. Antes carregava baldes, toalhas, bandejas. Agora, guardas abriam caminho e desviavam o olhar, sem saber se deveriam encará-la ou evitá-la. Quando ele entrou no quarto principal, ele sentiu o impacto. Não era apenas grande. Era um espaço construído para lembrar a qualquer visitante quem mandava ali. Varanda voltada para a floresta, lareira acesa, pele de lobo negro sobre o chão de pedra, armas penduradas na parede como se fossem decoração. Uma parte dela quis rir. Minha rainha. E ainda assim nenhum vestido, nenhuma joia, nenhuma serva esperando ordens. Tudo naquele lugar era de guerra. Lina caminhou até a varanda. A noite estava fria, mas o céu limpo deixava a lua enorme, observando tudo. De lá de cima dava para ver o pátio ainda manchado de cinzas do incêndio recente. O que você teria feito, mãe? Murmurou, segurando a medalha. Teria fugido ou arrancado a coroa dele? O vento não respondeu, mas um movimento abaixo chamou sua atenção. Alguns guerreiros treinavam, mesmo àquela hora, e 2 membros do conselho cochichavam próximo às escadas que levavam à torre leste. Quando um deles levantou os olhos, Lina recuou instintivamente, saindo do campo de visão. Ela não era burra. Sabia que, enquanto Kyle estivesse na sala de mapas, tomando decisões sobre a guerra no sul, teria conselheiro tentando decidir o que fazer com a rainha da linhagem apagada. Trancou a porta por dentro, mais para se sentir no controle de alguma coisa do que por acreditar que isso seguraria um lobo determinado. Andou pelo quarto, explorando. Na mesa perto da cama, ele encontrou pergaminhos espalhados, relatórios de vilas atacadas, mapas com marcas de tinta vermelha, listas de provisões. Em vários, nomes estavam sublinhados, chefes de aldeia, líderes de pequenas matilhas aliadas, mensageiros desaparecidos. Um desenho em especial prendeu seu olhar. Um mapa antigo do norte, com um brasão que ela reconheceu de histórias sussurradas, a lua cortada, o símbolo da própria medalha. Suas mãos suaram. Antes que pudesse examinar mais, uma batida suave na porta a fez pular. Quem é? A voz saiu mais firme do que ela esperava. Sou eu, Lina, respondeu uma voz feminina baixa. Mira. Mira era uma das criadas mais antigas, que a ajudara nos primeiros meses no castelo. Leal, mas com uma língua afiada que já quase lhe rendera punição mais de uma vez. Lina abriu só o suficiente para espiar, depois destrancou de vez. O que está fazendo aqui? Perguntou. Disseram para ninguém incomodar. Mira entrou rápido e empurrou a porta de novo, respirando fundo. Justamente por isso estou aqui, sussurrou.
Quando dizem que ninguém deve incomodar, é porque alguma coisa grande está acontecendo. E quando alguma coisa grande acontece, quem sabe demais acaba morto. Ela olhou Lina de cima a baixo, um meio sorriso incrédulo surgindo. Ou coroado. Lina revirou os olhos, mas não conseguiu conter um sorriso nervoso. Eu não comecei a mandar em ninguém ainda, murmurou. Acho que nem sei o que uma rainha faz aqui, além de virar alvo. Alvos costumam usar roupas melhores que essas, comentou Mira, beliscando a manga do vestido simples. Se o rei quer mesmo que o povo te veja como algo além de criada, vai ter que arrumar vestidos. E depressa. O comentário leve não conseguiu apagar a sombra na expressão da criada. Lina percebeu. Fala, disse. Você não veio só para reclamar das minhas roupas. Mira se aproximou, baixando a voz. Ouvi Darek cochichando com 2 conselheiros na escada da Torre Leste, contou. Disseram que um erro antigo está voltando para assombrar o norte, e que, se o rei não tiver coragem de limpar o sangue, alguém terá de fazer por ele. Lina sentiu o estômago gelar. Eles falaram meu nome? Perguntou. Não precisaram, respondeu Mira. Só olharam para o salão como se conseguissem ver através das paredes. Um deles falou em acidente de caça, outro em ataque de matilha rival. Velhos truques, velhas desculpas. Lina apertou a medalha com tanta força que o metal machucou sua palma. Não vou morrer como minha família, sussurrou. Mira arregalou os olhos. Então é verdade? Murmurou. Você é mesmo. Ainda não sei o que eu sou, cortou Lina. Só sei que não vou esperar parada alguém decidir minha morte numa mesa de vinho. Olhou em volta, o cérebro correndo. Preciso de informação, concluiu. Minha mãe sempre dizia que quando não somos os mais fortes, temos que ser os que sabem mais. Quero tudo o que você conseguir descobrir sobre Darek e sobre quem o segue. Mira sorriu de lado. Agora sim está falando como rainha, disse. Deixo você aqui por 1 hora e já está planejando espionagem política. Lina ia retrucar, mas outra batida soou à porta. Dessa vez, firme, carregada do timbre de alguém acostumado a ser obedecido. Lina? A voz de Kyle do outro lado. Abra! Não estou sozinho. Mira arregalou os olhos e correu para uma saída lateral que Lina nem sabia que existia. Uma porta estreita que dava para uma escada de serviço. Depois conversamos, murmurou, já sumindo. E pensa num jeito de não morrer até lá, por favor. Lina respirou fundo, controlando a expressão, e abriu a porta principal. Kyle entrou primeiro, os olhos prateados avaliando o ambiente num segundo. Atrás dele, um homem mais baixo, de cabelos escuros presos na nuca e olhos atentos. Devia ter a mesma idade do rei, mas carregava a postura de alguém que já vira coisas demais. Lina, este é Hen, apresentou Kyle, comandante da Patrulha do Sul. E meu irmão de criação, e Hen, inclinou a cabeça em um cumprimento contido. Majestade, disse, e depois, virando-se para ela. Senhora, senhora. A palavra caiu estranha, pesada. Lina engoliu. O que está acontecendo no sul? Perguntou indo direto ao ponto. Hen trocou um olhar rápido com Kael, como quem pede permissão para falar abertamente. Kael assentiu. Vilas inteiras sumiram, disse o comandante. Não há corpos, não há sinais de luta longa. Só marcas de garras e cheiro de sangue, misturado com algo que não identifico. Não é cheiro de lobo, completou Kael. Pelo menos, não de uma alcateia que conheçamos. Lina franziu a testa. E o que isso tem a ver comigo? Perguntou cautelosa. Hen desenrolou um pequeno pergaminho e o estendeu para ela. Lina pegou com dedos trêmulos. Era um desenho tosco, feito a carvão. Um símbolo circular, cortado no meio por uma linha curva. A lua dividida. Ela sentiu o chão balançar por um instante. Encontramos isso pintado nas paredes de 2 vilas destruídas, explicou Hen, e gravado com faca na porta de uma terceira. Sempre o mesmo símbolo. Lina olhou para a medalha em seu peito, depois para Kael. A linhagem da lua cortada era sua, não nossa, murmurou. Foram vocês que tomaram o trono. Foi o que nos contaram, respondeu ele devagar. Mas se existe alguém no sul, queimando vilas e marcando portas com esse símbolo, há coisas que nem eu nem você sabemos. Hen pigarreou. Tem mais uma coisa, disse. Um boato correndo entre sobreviventes. Falam de uma rainha da noite que voltou para reclamar o que é dela. Dizem que segue uma profecia antiga sobre sangue traído que um dia seria reclamado.
Lina sentiu gelo percorrer a coluna. Repetiu em voz baixa, quase para si mesma. Rainha da noite. Kyle deu um passo à frente. Seja quem for, está usando o símbolo da sua família e destruindo gente que deveria estar sob minha proteção, disse. Se eu não fizer nada, o norte cai. Se eu agir sem entender, posso cair com ele. Aproximou-se mais um pouco, os olhos presos nos dela. Preciso de você comigo nessa, disse simples. Não como criada, não como refém, como alguém que carrega esse sangue e pode reconhecer coisas que eu não vejo. Lina hesitou. O instinto gritava para correr na direção oposta de qualquer coisa que tivesse o símbolo de sua família associado a mortes. Mas o peso das crianças chorando no pátio ainda estava fresco na memória. E, por mais que ela odiasse admitir, uma parte dela queria respostas tanto quanto queria liberdade. O que exatamente você está me pedindo? Questionou. Kyle respirou fundo. Vou ao sul em 3 noites, disse. Quero que vá comigo. Ren a observava com curiosidade genuína agora, não mais apenas protocolo. Não vou arrastá-la amarrada, continuou Kyle. Mas se vier, terá voz nas decisões. Verá com seus próprios olhos o que estão fazendo em seu nome. E, se for verdade que quem está por trás disso usa o sangue da sua família como bandeira, talvez só você possa pará-lo. Lina riu, sem humor. Você está me pedindo para ajudar a salvar o reino que matou minha linhagem, disse. E ainda quer que eu faça isso ao lado do homem que carrega o sobrenome de quem tomou o trono. Kyle sustentou o olhar. Estou pedindo que me ajude a mudar a história que começou naquela noite, respondeu baixo. E garantindo que nunca mais façam com outras famílias o que fizeram com a sua. O silêncio se estendeu. Lina olhou para o símbolo desenhado, para a medalha, para a lua lá fora, enorme. Se eu for, disse por fim, vai ser com algumas condições. Ren ergueu uma sobrancelha. Kyle inclinou a cabeça, esperando. A primeira, quero ver os registros que você e o conselho guardam sobre a purificação do passado. Começou. Todos, incluindo os que vocês fingem que não existem. Kyle assentiu. Vai tê-los. Segunda, ninguém me chama de rainha fora das paredes do castelo até eu decidir se quero esse título. Lá fora sou só Lina. A boca de Kyle se curvou em um meio sorriso. Já vai ser difícil fazer meu lobo obedecer isso, murmurou. Mas vou tentar. Ren tossiu, disfarçando um sorriso. Terceira, continuou ela, ignorando o comentário. Se descobrirmos que alguém da sua família esteve diretamente envolvido na morte da minha, você não esconde a verdade. Nem de mim, nem do reino. Os olhos prateados ficaram mais escuros, mas ele não recuou. Prometo, disse. Mesmo que isso custe meu nome. Lina inspirou fundo. Então eu vou, concluiu. Não por você, não por eles. Vou por quem ainda pode ser salvo. O brilho que passou pelos olhos de Kyle dizia que ele entendia, mas não se ofendia. Ren vai organizar a viagem, disse. Partiremos com uma escolta pequena, rápida. Não quero chamar atenção demais. O comandante assentiu, já mentalmente montando a tropa. Quando saíram, Lina voltou sozinha à varanda. A lua ainda estava lá, testemunha silenciosa. Parece que vamos ao sul, mãe, murmurou. Ver o que fizeram com o seu nome. Segurou a medalha com mais força. Pela primeira vez desde que fora trazida ao castelo, não sentia apenas que estava fugindo ou sobrevivendo. Sentia que caminhava em direção ao centro da tempestade. E que, ao lado do rei Alfa que a chamara de minha rainha, teria finalmente a chance de escolher quem queria ser quando a guerra terminasse. A viagem ao sul começou antes do amanhecer, 3 dias depois. A névoa cobria o chão como um lençol e engolia o som dos cascos, deixando o mundo estranho e silencioso. Kael, Lina, Ren e meia dúzia de guerreiros seguiam por uma trilha pouco usada, longe da estrada principal. O castelo desapareceu atrás das árvores, e com ele a sensação de paredes por todos os lados. Pela primeira vez em anos, Lina via o horizonte sem grades, torres ou muralhas. Não parecia liberdade. Parecia marcha para o centro de algo que ela não compreendia. O primeiro vilarejo destruído mais parecia um esqueleto. Casas queimadas até o chão, pedaços de madeira retorcidos, um poço coberto por fuligem. Não havia corpos. Apenas marcas de garras nas portas e o símbolo da lua cortada desenhado em carvão na parede da antiga casa do chefe da aldeia. Lina desceu do cavalo devagar, o coração pesado. Tem cheiro de sangue antigo, murmurou Ren.
ajoelhando-se perto de uma mancha escura na terra. Não só da noite do ataque, como se algo tivesse sido acordado aqui. Kyle caminhava em silêncio, olhos atentos a cada detalhe. Quando parou diante do símbolo na parede, estendeu a mão, mas não tocou. "Reconhece alguma coisa?" perguntou sem virar o rosto. Lina aproximou-se, engolindo o nó na garganta. Era como olhar para um espelho torto do próprio pingente. "Minha mãe dizia que a lua cortada não era símbolo de traição", murmurou. "Era símbolo de sacrifício, de alguém que Shuzeu escolheu partir o próprio poder em dois para proteger o norte." Kyle virou-se para encará-la. "Nunca ouvi essa versão", disse. "Claro que não", ela retrucou. "Histórias contadas pelos vencedores nunca falam de quem sangrou por eles." Hen se ergueu, limpando as mãos na calça. "Seja qual for a verdade, alguém está usando esse símbolo para assustar", comentou. "Não tem sobreviventes aqui, mas seguem aparecendo boatos da tal Rainha da Noite nas vilas mais ao sul. Dizem que ela lidera lobos que não obedecem a alfas, só a lua. Lobos sem alfa?" Kyle franziu o senho. "Isso é contra a nossa própria natureza." Lina hesitou. "E se eles não forem lobos no sentido que você entende?" sugeriu. "Minha mãe falava de gente que andava entre mundos. Nem só lobo, nem só humano. Gente ligada diretamente à lua, que respondia mais a visões do que a comandos." Kyle a encarou mais tempo do que o necessário. "Está dizendo que sua família era isso?" perguntou sério. Ela deu de ombros, desconfortável. "Minha mãe nunca explicou direito", respondeu. "Só dizia que, quando os lobos começaram a depender demais de coroas e de cadeias, esqueceram de ouvir a lua, e o preço viria." Hen passou a mão pelos cabelos, claramente irritado com o que não entendia. "Filosofia não vai devolver essas pessoas", resmungou. "Precisamos de inimigos de carne e osso." Lina olhou em volta, fechando os olhos por um instante. A princípio, ele não sentiu nada além de frio, mas conforme respirou mais fundo, como a mãe lhe ensinara, uma sensação estranha começou a se formar no peito. Não era exatamente um cheiro, mas uma memória de cheiro. Sangue, fumaça e... mar. "Tem água", murmurou, abrindo os olhos. "Não daqui. De longe. Sinto." Sal Hen franziu o senho. "Isso não faz sentido. O mar fica muito além do sul, nas terras que dizem que ninguém alcança." Kyle não duvidou. "Se Lina sente, não ignoro", disse apenas. "Seguimos rumo aonde os boatos apontam, para a fronteira." Ele tocou o ombro dela, firme. "Se em algum momento for demais, você fala", acrescentou. "Não vou sacrificar você pela minha curiosidade." Lina pensou em dizer que ele não tinha esse direito, de protegê-la, de se importar, mas engoliu as palavras. As cinzas ao redor falavam alto demais sobre o que acontecia quando ninguém protegia ninguém. Continuaram. Na terceira noite fora do castelo, acamparam perto de um desfiladeiro. O ar era mais úmido ali, e o som de água corrente ecoava de algum lugar abaixo. Lina não conseguia dormir. Sentou-se perto da fogueira quase apagada, abraçando as pernas. Hen montara a guarda a alguns metros, atento. Kyle caminhava no limite da luz, inquieto demais para descansar. "Você sempre foi assim?" perguntou ela, quando ele passou pela 1000ª vez, de um lado para o outro. "Incapaz de ficar parado?" Kyle soltou um sopro de riso. "Não quando era criança", respondeu. "Antes de me dizerem que o mundo desabaria se eu fechasse os olhos por muito tempo." Sentou-se a seu lado, o calor do corpo dele afastando um pouco do frio da noite. "E você?" retribuiu. "Sempre foi a garota que enfrenta reis?" Lina sorriu, sem humor. "Sempre fui a garota que corria quando via soldados se aproximando", disse. "Só aprendi a enfrentar depois que percebi que fugir não adiantava." Um silêncio confortável se instalou por alguns instantes. O som da água abaixo marcava um ritmo lento, quase hipnótico. Foi esse ritmo que permitiu a Lina perceber quando algo quebrou a cadência. Um tapa, leve demais para ser galho sob pé humano. Um sussurro de respiração coletiva, vindo da escuridão ao redor. O mesmo arrepio que sentira na noite do ataque ao castelo percorreu sua espinha. Mas desta vez, não era por causa de Kyle. Ergueu-se num salto. "Tem alguma coisa", sussurrou. Hen já estava com a mão na espada. Kyle transformou o som do aviso num comando, o tom da voz mudando para o do alfa que não aceitava discussão. Todos em posição, os guerreiros se agruparam,
formando um semicírculo instintivo ao redor de Kyle e de Lina. O silêncio se fez por um segundo longo demais. Então, olhos brilharam na escuridão. Eles não eram como os de lobos comuns, nem totalmente humanos. Pareciam rasgos de luz azulada, espalhados entre as árvores, observando. Um uivo cortou a noite, diferente de tudo que Lina já ouvira. Era mais agudo, mas carregava um timbre antigo que fazia o ar tremer. As sombras avançaram. Criaturas saíram de entre as árvores. Corpos alongados, musculatura de lobo, mas mais altos, andando quase eretos. Pelagem escura com reflexos prateados, como se a lua tivesse escorrido por cima deles. Nos rostos, algo que lembrava máscara, com marcas em forma de meia-lua acima dos olhos. O que são? Ren mal teve tempo de terminar a frase. Uma das criaturas atacou, rápida demais para o olho acompanhar. Kyle se lançou à frente, deixando o lobo emergir no meio do movimento. A pele rasgou, ossos se rearranjaram, e em um instante, o Rei Alfa estava em forma de lobo, enfrentando o inimigo. O impacto foi brutal. As duas criaturas rolavam pelo chão, dentes faiscando. Os guerreiros se espalharam, tentando formar outra linha de defesa. Lina recuou alguns passos, ofegante. Não era guerreira, nunca aprendera a lutar como eles. Mas, enquanto observava, algo no peito começou a latejar. Uma pulsação sincronizada com o brilho das marcas nas testas das criaturas. Em um lampejo, entendeu. Não eram lobos sem alfa. Eram lobos seguindo outro tipo de chamado. Eles não estão aqui por vocês, murmurou, mais para si mesma. Estão aqui por mim. Como se confirmasse, duas daquelas sombras avançaram na direção dela, ignorando guerreiros armados ao lado. Ren tentou interceptar uma, mas a criatura desviou num salto impossível, vindo direto para Lina. Ela ergueu os braços num reflexo inútil. E no exato momento em que os olhos dela encontraram os da criatura, tudo parou. Não o corpo. Ainda sentia o vento, o cheiro, o campo em volta. O que parou foi dentro. Uma espécie de ponte se estendeu entre ela e aquele ser, feita de luz pálida. Imagens atravessaram sua mente. Uma lua enorme sobre o mar. Corpos de lobos e humanos lado a lado na areia. Um círculo de figuras com mantos escuros cantando em uma língua que ela não conhecia, mas seu coração reconhecia. Filha da lua cortada. A voz não vinha de fora. Soava dentro da cabeça. Você demorou para voltar. Lina ofegou. Não sou quem vocês pensam. Murmurou, sem perceber que falava em voz alta. A criatura hesitou. Os olhos perderam por um segundo o brilho predatório. Foi o suficiente para Kyle. O lobo negro se lançou por cima dela, interceptando o ataque com as garras. Os dois rolaram pela terra, e dessa vez Kyle não hesitou. Cravou os dentes na garganta do inimigo, arrancando um uivo estrangulado que se perdeu na noite. As outras criaturas recuaram em uníssono, como se um comando silencioso tivesse sido dado. Em poucos segundos, sumiram na escuridão da floresta, tão rápido quanto tinham aparecido. O silêncio voltou, pesado. Kyle retornou à forma humana, respiração arfante, o corpo sujo de sangue, que não era só dele. Correu até Lina, segurando-lhe os ombros. Você está ferida? A voz saía rouca. Ela balançou a cabeça, ainda atordoada. Eles falaram comigo, murmurou. Ren se aproximou, espada ainda em punho. Em que língua? Perguntou. Lina franziu o senho. Não sei, respondeu sincera. Mas eu entendi. Me chamaram de filha da lua cortada. Falaram como se eu tivesse voltado. Kyle apertou um pouco mais os dedos em seus ombros, como se quisesse ancorá-la no presente. Não vão encostar em você de novo, disse firme. Se vierem atrás de alguém, que venham atrás de mim. Ela ergueu o olhar, os olhos brilhando. Esse é o problema, Kyle, disse baixa. Não acho que eles estejam contra você. Acho que acreditam que eu devia estar do lado deles. Chegaram à fronteira sul 2 dias depois, mais cansados e tensos. As vilas por onde passavam estavam quase desertas. Quem podia, se escondia. As poucas pessoas que se arriscavam a falar traziam as mesmas histórias. Olhos azuis na noite, lobos que não respondiam a nenhum alfa conhecido, uma mulher encapuzada que andava entre eles, às vezes humana, às vezes com garras e olhos de lua. Ela, murmuravam, a rainha da noite. Finalmente, uma trilha de pegadas mais funda levou o grupo até um penhasco de onde se via, ao longe,
uma faixa de água reluzindo no horizonte. O mar, Hen murmurou, incrédulo. Nunca achei que veria. Lina sentiu um aperto no peito. O cheiro de sal que sentira no vilarejo queimado era mais forte ali. A brisa trazia algo familiar, que eu não conseguia nomear. No topo do penhasco, pedras antigas formavam um círculo irregular. No centro, uma laje com marcas esculpidas. A lua cortada, de novo, mas dessa vez com detalhes que lembravam ondas. Kael passou a mão pelas inscrições. Isso é mais velho do que meu avô, do que o avô dele, murmurou. Nenhum de nós sabia que isso existia. Lina aproximou-se, os dedos formigando. Quando tocou a pedra, o mundo mudou. Não de verdade. Os outros ainda estavam ali. O vento ainda soprava. Mas algo dentro dela se deslocou, como se uma porta tivesse se aberto. Imagens explodiram em sua mente. Ele viu o mesmo círculo de pedras, séculos antes. Lobos em forma humana e animal, reunidos, cabeças erguidas. No centro, uma mulher de cabelos escuros e olhos prateados, tão parecidos com os de Kyle, que Lina sentiu o ar faltar. A mulher levantava as mãos para a lua, cantando palavras que ecoavam como ondas. Ao seu lado, um homem com coroa de ossos e metal escuro, o primeiro rei Alfa. Eles não pareciam inimigos. Pareciam ligados. Então, a visão mudou. Fogo, gritos. A mesma mulher caída no chão, sangue escorrendo da lateral do corpo. O homem de coroa, ajoelhado ao lado dela, mãos sujas de vermelho, olhos arregalados de horror. Eu nunca quis, ele sussurrava. Eles disseram que você ia nos trair. A mulher sorria, fraca. A lua não escolhe traidores, só covardes, murmurou. E hoje, o covarde não sou eu. Ela levou as mãos ao próprio peito, e a lua cortada brilhou acima, como se respondesse. Uma lâmina de luz desceu, dividindo o símbolo em dois, uma metade correndo para a mulher, outra para o homem. Se é poder que vocês querem, a voz dela ecoou, vão tê-lo, mas ele virá partido. E um dia, quando o sangue cobrar o que foi feito aqui, meus filhos ou os seus vão ter que escolher se continuam sustentando essa mentira, ou se deixam o mar engolir este reino. Visão se despedaçou. Lina caiu de joelhos, ofegante. Kael a segurou antes que batesse a cabeça na pedra. Lina! A voz dele parecia distante. Fala comigo. Ela piscou, o mundo voltando aos poucos. Foi aqui, sussurrou. Foi aqui que tudo começou. Ren olhava de um para outro, sem entender. Você viu alguma coisa? Insistiu Kael. Lina assentiu, ainda tremendo. A primeira rainha da lua cortada, disse. E o primeiro rei Alfa. Eles não eram inimigos. Eles dividiram o poder entre si. Foi o medo que transformou isso em massacre. Respirou fundo, tentando organizar as imagens. Alguém convenceu o rei de que ela ia traí-lo, continuou. Ele a feriu, mas se arrependeu. E ela partiu o poder da lua. Uma parte ficou com a linhagem dela, a outra, com a dele. Só que a história foi contada como se a sua família tivesse salvado o norte dos traidores. Ren passou a mão pelo rosto. Isso significa que... Começou. Significa que o trono que você carrega é construído sobre uma mentira. Lina completou, olhando para Kael. E que o sangue que corre em mim e em você vem da mesma noite. Os olhos prateados dele refletiram choque, dor, algo como alívio retorcido. Somos filhos do mesmo erro, murmurou. Lina assentiu. E é essa verdade que a tal rainha da noite está usando, disse. Ela deve ser alguém da minha linhagem que sobreviveu de outro jeito. Alguém que decidiu que, se o norte prefere acreditar na mentira, vai fazer a profecia acontecer à força. O vento soprou mais forte, como se aprovasse ou zombasse. Kael fechou os olhos por um instante, lutando com o peso da revelação. Quando os abriu, havia decisão ali. Então vamos encontrar essa rainha da noite, disse firme. E vamos decidir, nós dois, o que fazer com essa profecia. Lina o encarou. Não sei se consigo ficar do seu lado quando encontrarmos alguém que carrega a mesma dor que eu, confessou. Ela vai me lembrar tudo o que perdi. E eu não sei se consigo ficar do lado de alguém que mata inocentes para se vingar de mortos, respondeu Kael. Ela vai me lembrar tudo o que jurei proteger. Ficaram frente a frente, com o mar como testemunha, conscientes de que poderiam acabar em lados opostos quando a guerra finalmente explodisse. Mesmo assim, nenhum recuou. Então, pelo menos vamos até o fim sabendo a verdade inteira, completou Lina, e deixando o norte ver quem realmente escolheu o sangue e quem escolheu a lua.
A luz começou a cair, e as sombras ficaram mais longas ao redor do círculo de pedras. Em algum lugar abaixo, ondas batiam nas rochas com força crescente. A sensação de que o final se aproximava, não necessariamente o fim da vida deles, mas o fim daquela história contada pela metade, cresceu no peito de ambos. Ainda não era hora de escolher entre coroas e mar, entre sangue e lua, entre rei e rainha da noite. Mas cada passo a partir dali os empurraria nessa direção. E enquanto voltavam para o acampamento, lado a lado, Lina percebeu que, por mais que tivesse tentado fugir do rei Alfa, agora caminhava voluntariamente ao lado do homem que poderia, junto com ela, ou salvar o norte, ou assistir ao reino afundar, finalmente, sob o peso de seus próprios segredos. A volta ao acampamento foi silenciosa. Cada guerreiro sentia, mesmo sem entender, que algo mudara no ar. O cheiro de sal parecia mais forte, como se o mar estivesse se aproximando da terra. Lina e Kyle caminharam lado a lado, cada um preso aos próprios pensamentos. Eles sabiam. A próxima noite decidiria não só a guerra no sul, mas o futuro do norte inteiro. A resposta veio mais rápido do que esperavam. Naquela mesma madrugada, quando a lua já descia em direção ao horizonte, uivos longos ecoaram da direção do mar. Eles não eram de patrulha, nem dos lobos estranhos que os atacaram antes. Eram chamados. Ela sabe que estamos aqui, murmurou Lina, ouvindo com o corpo inteiro. Kyle assentiu, a expressão fechada. Então vamos deixá-la nos encontrar em terreno que não nos mate primeiro, disse. Hen, meia tropa em formação defensiva. Nada de ataques cegos. Desceram por uma trilha estreita que serpenteava o penhasco até uma faixa de areia escura lá embaixo. As ondas batiam fortes, espumando, como se quisessem subir mais. Lina sentiu o coração acelerar. Cada passo parecia uma lembrança que ela não possuía, mas que seu sangue carregava. Quando chegaram à areia, já não estavam sozinhos. Figuras esperavam, espalhadas pelo meio da praia. Metade lobo, metade humano, com aquelas mesmas marcas de meia-lua acima dos olhos. E no centro, uma mulher de manto escuro, capuz abaixado, cabelos negros soltos dançando ao vento. Os olhos, quando se ergueram, brilharam de um prateado tão límpido que Lina prendeu a respiração. Ela poderia ser irmã de Kyle, ou tia, ou um reflexo distorcido da própria Lina, 20 anos mais velha. Ah, finalmente! A mulher disse, sua voz ecoando como se viesse junto com o som das ondas. A filha que o norte tentou esconder e o rei que herdou o trono dos covardes. Que reunião linda à luz da lua! Kyle deu um passo à frente, o corpo inteiro em alerta. Você é a rainha da noite. Ela sorriu, sem humor. Entre outros nomes, respondeu. Fui chamada de bruxa, de traidora, de fantasma. Mas para você, Kyle do Norte, basta me chamar de aquilo que seus ancestrais temeram que eu me tornasse. A parte do poder que eles tentaram enterrar. Olhou para Lina, e o sorriso mudou. E você... Eu esperei mais tempo do que gostaria. Havia uma nota de algo parecido com carinho em sua voz. A lua jogou você nas garras do rei, e ainda assim, você chegou até aqui com o coração batendo por conta própria. Isso diz muito. Lina engoliu seco. Quem é você? Perguntou. De verdade. A mulher inclinou a cabeça. Sou Maeve, respondeu. Última filha adulta da linhagem que carregava sozinha a bênção da lua, antes que o medo dos alfas nos transformasse em monstros de histórias de ninar. Fez um gesto leve, indicando Kyle. Sou também, em parte, sangue da casa dele, continuou. Houve mais mistura do que o conselho gosta de admitir. A noite da purificação não matou todos. Alguns fugiram pelo mar. Outros se esconderam no próprio castelo, trocando nomes. Você é prova disso, Lina. Lina sentiu o chão sumir por um instante. Você me conhece? Conheço seu sangue, respondeu Maeve. Senti quando sua mãe morreu. Senti quando você foi arrastada para aquele castelo. E senti quando o rei decidiu chamar você de rainha, tentando, sem perceber, corrigir um erro que começou antes do avô dele nascer. Kael manteve a voz firme. Se conhece tanto assim, sabe que não vim aqui para ajoelhar diante de você. Disse. Vim para entender, e para impedir que mais vilas sejam destruídas. O olhar de Maeve endureceu. Vilas que juraram lealdade a uma coroa manchada. Os olhos dela brilharam de raiva contida. O norte viveu décadas fingindo que estava em paz, aceitando massacres em nome de ordem, como seus conselheiros gostam de chamar. Eu só estou...
acelerando a conta. Lina deu um passo à frente antes que Kael respondesse. E as crianças? Perguntou, a voz firme, mesmo com a garganta apertada. Os velhos? Você acha que a lua aplaude quando você queima casas com gente que nem sabe pronunciar o seu nome? Maeve desviou o olhar para ela, e pela primeira vez algo como culpa cruzou seu rosto. O fogo não foi feito para eles, murmurou. Foi feito para os que seguram as correntes, mas foram eles que morreram, retrucou Lina. Você se tornou o que diz odiar, alguém disposto a esmagar qualquer um para provar um ponto. As ondas batiam mais forte. O vento começou a girar em redemoinhos pequenos, ao redor das 3 figuras centrais. A profecia foi clara, insistiu Maeve, as mãos se cerrando. Um dia, sangue traído cobraria o que foi tirado à força. Eu sou esse sangue, Lina. Você também. E ele, apontou para Kael, carrega a parte covarde da história. Está escrito. Um deles terá de cair para que o norte seja purificado. Kael riu sem humor. Engraçado, disse. Na visão que tivemos, a única coisa clara era que alguém partiu o próprio poder para evitar guerra, não para criá-la. Maeve hesitou. Você viu? Perguntou surpresa sincera. Lina assentiu. Vimos, respondeu. Vimos a primeira rainha da lua e o primeiro rei alfa dividindo o poder, não lutando. O que veio depois foi medo, manipulação. Gente como os conselheiros do castelo, que preferem um inimigo claro a admitir que erraram. Ele deu mais um passo, se aproximando de Maeve. Os guerreiros atrás de Kael se remexeram, tensos. As criaturas da praia seguiram a líder com os olhos. Talvez a profecia não peça a queda de uma linhagem, continuou Lina. Talvez peça a queda da mentira. Maeve a encarou como se tentasse ver através dela. Você fala bonito para alguém que passou a vida carregando bandejas para os homens que mataram sua família? Provocou. Lina suportou a crítica. Justamente por isso eu sei que matar todo mundo não impede que gente ruim suba ao poder de novo, respondeu. Eles só trocam de rosto. Kael avançou até ficar ao lado de Lina. Se alguém tiver de cair aqui hoje, disse, olhando de Maeve para o mar, não vai ser um exército de vilas, nem uma linhagem inteira. Inspirou fundo. Vai ser a coroa que foi construída sobre sangue errado. Lina virou o rosto para ele, chocada. Kael, ele não a deixou impedir. Tirou a coroa de metal escuro da cabeça. Durante um segundo, o peso que saiu de seus ombros pareceu quase físico. Esta coroa foi feita para lembrar a todos que alguém venceu e alguém perdeu naquela noite antiga, disse, erguendo o objeto para que a lua o iluminasse. Enquanto ela existir assim, o norte vai continuar repetindo o mesmo ciclo. Medo, massacre, vingança. Olhou para Maeve. Se quer provar alguma coisa para a lua, prove que consegue quebrar o que mantém essa mentira viva. Antes que alguém pudesse detê-lo, Kael deu 2 passos à frente, ergueu a coroa e a lançou com toda a força contra uma rocha pontiaguda próxima ao mar. O metal rachou com um som estridente. Um pedaço voou para a areia, outro rolou até a água, sendo engolido por uma onda. Por um instante tudo parou. Lina sentiu o peito apertar. Não era só o símbolo de poder que se partia ali, era toda a história que ele carregava. Maeve observou, imóvel, os olhos brilhando com um misto de choque e algo que podia ser respeito. Você sabe o que acabou de fazer? Sussurrou. Kael respirou fundo. Ficar com a coroa e fingir que nada mudou teria sido o caminho fácil, respondeu. Mas se ela foi construída sobre o erro, então que caia. Se eu tiver de governar o norte, que seja como alguém que carrega metade de um poder compartilhado, não como dono de tudo. Virou-se para Lina, estendendo a mão. E quero fazer isso com ela ao meu lado, completou. Não como peça, nem como troféu, mas como parte que faltava desde aquela noite antiga. Lina encarou a mão estendida. O vento bagunçava os cabelos dele. O peito ainda subia e descia rápido. Ele tinha acabado de jogar fora o símbolo mais claro de sua autoridade diante de inimigos e aliados. Era um gesto idiota, impulsivo, perigoso e incrivelmente verdadeiro. Ela deu um passo à frente e colocou a própria mão na dele. E se vamos quebrar uma coroa, vamos quebrar todas as correntes que ela representa, disse. Inclusive as que me mantiveram presa a esse castelo todo esse tempo. Olhou para Maeve. Você queria sangue. Eu entendo. Mas o que acha de algo mais difícil? Perguntou. Ficar e ajudar a reconstruir um norte onde a lua não é desculpa para massacre,
e sim limite para o que poder nenhum pode ultrapassar. Maeve riu, um som cansado, sem ironia. Você fala como a rainha que a lua tentou criar quando dividiu o poder, murmurou. Metade mar, metade pedra. Olhou para Kyle. E você acabou de quebrar a coisa que meus ancestrais juraram destruir e não conseguiram. A certeza de que a força está sempre do lado de quem grita mais alto. O mar bateu mais uma vez nas rochas. Forte, como um aplauso bruto. As criaturas atrás de Maeve pareciam inquietas, como se esperassem um comando. Por um momento, o futuro do norte pareceu ficar suspenso na respiração da mulher. Finalmente, Maeve suspirou. Não vou fingir que perdoo sua linhagem, disse a Kyle. O sangue derramado não desaparece porque você quebrou um círculo de metal. Depois virou-se para Lina, e os olhos suavizaram. Mas posso admitir que a profecia foi mal interpretada, completou. Talvez não pedisse a queda de uma casa, mas a queda de um modo de governar. Abaixou o manto, deixando o vento bater em cheio. Levo meus lobos para longe do norte por enquanto, decidiu. O mar ainda aceita filhos que não sabem para onde ir. Mas deixo algo com você, Lina. Tocou o próprio peito, e num gesto quase imperceptível, algo como uma bruma prateada escapou de seus dedos, flutuando até a medalha de Lina. O pingente brilhou, mais forte do que nunca, e a sensação de peso mudou, deixou de ser lembrança de morte e se tornou algo vivo, pulsante. Agora, a metade da lua que eu guardava está inteira com você, disse Maeve. Use como quiser. Se um dia decidir que o norte não merece, o mar sempre estará aqui. Olhou para Kael. E você, rei sem coroa, vai ter de aprender a comandar sem o metal te lembrando disso, avisou. Se fizer direito, talvez um dia meus filhos possam voltar sem querer sua cabeça. Virou-se para o mar. Recuem, ordenou às criaturas. A história deles começa hoje. A nossa, por enquanto, segue com as ondas. Os lobos da noite recuaram, desaparecendo na espuma e na escuridão como se fossem parte dela. Em poucos minutos, a praia ficou vazia, exceto pelo grupo de Kael. O vento diminuiu. A lua começou a se esconder atrás de nuvens distantes. A subida de volta ao penhasco foi exaustiva. Hen andava em silêncio, ainda digerindo o que vira. Os guerreiros trocavam olhares incertos. Não sabiam se haviam vencido ou perdido, só que o mundo parecia diferente. No topo, Lina parou um instante, olhando para o horizonte que clareava. Não consigo acreditar que ela foi embora, murmurou. Kyle se aproximou, os ombros sem coroa parecendo paradoxalmente mais leves e mais largos. Não foi embora para sempre, disse. Só nos deu tempo. Tempo para provar que podemos fazer diferente. Lina torceu a medalha entre os dedos. E você, sem coroa? Começou. Ele riu. Você acha mesmo que meia dúzia de conselheiros vai decidir quem eu sou porque joguei um pedaço de metal no mar? Perguntou. Alguns vão tentar, mas a matilha me segue porque reconhece meu lobo, não porque reconhece a coroa. Ficou sério. Ainda assim, quero mudar a forma como governamos. Continuou. Não pode mais ser um homem decidindo tudo em uma sala cheia de ecos. Quero um conselho que tenha lugar para quem sente a lua como você sente, para quem conhece o mar, para quem sabe o que é ser pisado pelas botas que hoje ocupam o salão. Lina o encarou. Vai ser difícil, disse. Vão chamá-lo de fraco. Vão dizer que você se ajoelhou para a linhagem que seus antepassados tentaram apagar. Kael deu de ombros. Deixem dizer, respondeu. Prefiro ser lembrado como o rei que desafiou uma profecia do que como mais um que se escondeu atrás dela. Aproximou-se um pouco mais, o vento bagunçando ainda mais o cabelo dela. Mas isso só funciona se você estiver comigo, acrescentou mais baixo. Não como sombra, nem como segredo. Como rainha, se assim quiser. Como parceira, sempre. Lina olhou para a medalha, agora quente contra sua pele, depois para o rosto dele. Lembrou da menina que foi arrancada de casa, da criada que carregava bandejas, da fugitiva na floresta, da mulher que quase foi alvo de um acidente planejado. Lembrou também do lobo que se atirou no fogo, do rei que enfrentou o próprio conselho por ela, do homem que quebrou a coroa do próprio trono diante do mar. Não havia escolha perfeitamente segura. Não existia caminho sem risco, mas havia algo que ela jamais tivera, a chance de escolher por si mesma. Deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Se eu aceitar ser sua rainha, disse, não vou ser rainha só do seu castelo. Vou ser rainha dos que a lua quase esqueceu.
dos que ninguém ouviu nas noites de purificação. Vou cutucar suas decisões, expor seus erros e jogar problemas no seu colo até você se arrepender de ter me pedido isso. Um sorriso verdadeiro, raro, se formou nos lábios de Kael. Não espero nada menos, respondeu. Ela respirou fundo. Então, Kael do Norte, murmurou, usando o título antigo mais uma vez. A partir de hoje, você pode me chamar de minha rainha, sabendo que essa rainha vai fazer o inferno no seu conselho. Os olhos prateados dele brilharam com algo que misturava alívio, desejo e medo. Minha rainha, repetiu baixinho, como se fosse a primeira vez de verdade. Dessa vez, Lina não congelou. Ela fechou a distância entre eles e o beijou. Não foi um beijo perfeito. Tinha um gosto de sal, cinzas e incerteza. Mas foi real. Foi o encontro de duas metades que, por séculos, andaram separadas. A do lobo que governa pela força e a da lua que observa de longe, esperando o equilíbrio. Quando se separaram, o céu já clareava. O mar atrás deles continuava seu trabalho eterno de bater nas rochas, como se lembrasse que nada dura para sempre, nem reinos, nem profecias, nem dores. Mas por um tempo, pelo menos, o norte teria um rei sem coroa e uma rainha marcada pela lua, tentando juntos escrever uma história que, finalmente, não começava pelo sangue derramado, e sim pela escolha de dois corações teimosos que se recusaram a fugir um do outro.